Olá, queridos irmãos e irmãs. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Será que essa frase está na Bíblia Sagrada? E outros ditados populares muito famosos, como por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos fazer uma análise desta frase e outros ditados populares muito falados no Brasil, se eles estão ou não na Bíblia e se são corretos ou não biblicamente. Vamos até a nossa lousa de estudos estudar com profundidade. Espero você por lá. Vamos lá. A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte. Esses dias estava refletindo sobre algo que meu falecido pai me falava quando eu ainda não era evangélico. Ele dizia que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Na época, ele dizia que isso estava na Bíblia. Agora que sou evangélico, tentei achar isso na Bíblia, mas não encontrei. Essa frase existe mesmo na Bíblia ou é uma invenção? Olha que interessante. Existem muitas frases que são repetidas todos os dias e que as pessoas atribuem como estando na Bíblia, mas que não estão nela. Nós vamos aprender nesse estudo se essa frase sobre cair uma folha sem a permissão de Deus está. Mas além disso, para quem ficar até o final desse estudo, eu vou trazer uma análise dessas 4 frases que são muito ditas no nosso dia a dia e vou colocar versículos bíblicos para você avaliar comigo se elas são corretas ou não. Olha as 4 frases, olha só. A voz do povo é a voz de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tarda, mas não falha. E Deus ajuda quem cedo madruga. Somente para quem ficar até o final. Mas olha só, vamos então agora analisar o objetivo aqui do nosso estudo. Onde está a frase "não cai uma folha sem a permissão de Deus"? Está na Bíblia? Vou mostrar para você agora, mas antes, eu gostaria de deixar um recadinho rápido para você. Aqui na descrição do vídeo temos informações, também no primeiro comentário fixado, sobre o nosso curso Conheça Sua Bíblia. Estamos com vagas abertas. Eu sou o professor desse curso e eu vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse. Já temos alunos estudando, eu faço um acompanhamento individual, inclusive respondendo dúvidas por WhatsApp, ok? Então, se faz sentido para você começar agora, firme e forte, um estudo da Palavra de Deus, assim que terminar esse vídeo, acesse a página do nosso curso e avalie, veja se você gosta, inclusive tem ali o link de uma aula gratuita para você assistir, de Gênesis 1 e 2. Mas vamos então à nossa resposta. Esta frase não está na Bíblia. Ela está no Alcorão. E o que é o Alcorão, para quem não sabe? É o livro sagrado dos muçulmanos. Sabe aquele pessoal do Islã, ou muito popularmente também conhecido como islamismo? Enfim, esse é o livro deles. Vamos colocar aqui entre aspas a Bíblia deles. E essa frase então se encontra lá no Alcorão. Eles chamam da 6ª surata, no versículo 59, e como você bem sabe, ou vai ficar sabendo agora, o Alcorão foi escrito pelo profeta Maomé. E olha o que diz esse verso que fica lá no Alcorão. Ele está falando aqui do Alá, que é o Deus ali dos muçulmanos. Possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar. E não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro lúcido. Então observe que não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Então é uma frase que está no Alcorão. Mas olha só que interessante. Apesar dessa frase não estar na Bíblia, o ensino que ela traz está na palavra de Deus? Eu vou avaliar isso com você, mas antes a gente precisa fazer aqui uma pontuação. A gente sabe, que o Deus bíblico, a gente tem muitas características dele diferentes do Deus aí adorado pelos muçulmanos, ok? É importante pontuar isso. Então eu vou pegar o princípio ali que o Alcorão traz e vou analisar dentro da palavra de Deus aplicado ao Deus verdadeiro, ok? Mas antes eu queria falar para você o seguinte, você quer receber estudos como esse, de análises bíblicas todo dia praticamente? Inscreva-se no canal, ok? Inscreva-se e ative as notificações. Assim você vai ser notificado toda vez. Nossa meta são 1000 vídeos. Eu estou publicando quase todo dia aqui.
né? Estudos da Palavra de Deus, como você tem visto. Então, né, se você quer participar disso, inscreva-se. Claro, ao final desse vídeo, ou agora já, se você estiver gostando, deixa o seu like. Vamos avaliar aqui algumas coisas, lembrando, no final, aquela análise daqueles 4 ditados populares, biblicamente, se estão corretos. Então, vamos falar aqui se esse termo, não cai uma folha sem a permissão de Deus, se está na Bíblia. Bom, esse termo, então, ele ensina a soberania de Deus. Vamos ver aqui Salmo 66, versículo 7. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Então observe que o princípio da soberania de Deus é bíblico sim. Mas vejamos mais. A Bíblia diz também que Deus é o dono de todas as coisas. Salmo 24:1 que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Deus é dono de tudo e todos. Marcos 4:41 diz também pra gente que a natureza está totalmente submetida ao poder de Deus. Olha o que diz o texto, e eles, né, aqui está falando dos apóstolos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está falando ali de Jesus Cristo, quando ele mandou que a tempestade parasse e ela parou. São princípios da palavra de Deus, do governo do Senhor sobre tudo e todos. Temos também aqui em Lucas capítulo 12, versículo 7, que Deus tem o controle dos mínimos detalhes. Diz o texto: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse é um princípio do governo de Deus até nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Então o princípio do ditado "não cai uma folha sem a permissão de Deus", ele é correto. Claro, quando ele é aplicado ao verdadeiro Deus, o Deus bíblico, o Deus que nós temos ali revelado também em Jesus Cristo, ok? Isso é importante a gente então pontuar. Mas chegamos aqui a uma parte interessante agora. Nem todos os ditados populares que parecem verdade têm princípios bíblicos verdadeiros. Vamos analisar então aqueles 4 ditados que eu prometi no início desse estudo? Olha que interessante. A voz do povo é a voz de Deus. Esse aqui, né, é bem claro. Para quem já conhece um pouco da Bíblia, sabe que não é verdade. E aqui eu peguei um texto que está lá em Marcos 15, versículo 13, que mostra o povo mandando crucificar Jesus Cristo, que era um inocente, ok? Então, contra a justiça verdadeira, Jesus foi crucificado. Então a Bíblia mostra diversas vezes o povo fazendo besteira. A Bíblia mostra diversos casos que a gente pode trazer num outro estudo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, de povo aí fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, nem sempre a maioria é a voz de Deus. Analisemos, por exemplo, os profetas, né? Geralmente minoria, mas traziam a voz de Deus. Próximo. Deus escreve certo por linhas tortas. Outro ditado errado. Jó capítulo 42, versículo 2 diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não escreve nada em linhas tortas. Deus não tem plano B. O plano de Deus é o plano A, apesar de nós não compreendermos na totalidade, porque a nossa mente é limitada, ok? Então nós temos aqui um ditado totalmente equivocado. Deus escreve certo nas linhas certas. Não existem linhas tortas no plano de Deus. O que é torto é a nossa vida, muitas vezes, que deseja ir contra os planos de Deus, mas a gente sabe que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, conforme nos ensina aqui o texto lá em Jó 42, 2. Deus tarda, mas não falha. Esse aqui é muito famoso. Lucas 18, 7. Geralmente o pessoal utiliza esse versículo para embasar esse ditado. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? A palavra-chave desse texto é pareça. Olha que interessante. O ditado diz que Deus tarda. Quando diz que Deus tarda, está contando uma mentira, ok? Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, não está nada tarde, tudo está no momento certo. Lembra que os planos dele não podem ser frustrados? Então por isso que o texto de Lucas 18, 7 diz que parece demorado. E
E por que isso? Porque na nossa ótica, do nosso ponto de vista humano, parece, mas do ponto de vista de Deus, de forma nenhuma. Então Deus não tarda, ok? E também não falha, ok? É o correto dentro desse ditado. E para fechar, Deus ajuda quem cedo madruga. Outro ditado mentiroso. Salmo 127, 1-2 é muito claro e diz o seguinte, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, preste bem atenção nisso, inútil vos será levantar de madrugada. Então não adianta levantar de madrugada, diz o texto, ou dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Não adianta fazer todos os esforços, diz o texto, se não tem o Senhor. O Senhor precisa estar envolvido. Então, o ímpio, ele pode até ser bem-sucedido, humanamente falando, mas isso não significa prosperidade de Deus na vida dele. Ele levanta de madrugada, ele prospera financeiramente, e isso, não significa que ele é próspero. Por quê? Porque ele não tem o principal, que é o Senhor, a presença viva de Deus na sua vida. Então, Deus ajuda quem cedo madruga? Depende. Ele ajuda, ele abençoa, ele enche de prosperidade verdadeira aquele que está com ele, que está utilizando aí a presença de Deus diariamente em sua vida. Diz o texto, aos seus ele dá, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que significa aqui não é preguiça, significa que quem confia em Deus entrega os seus caminhos a Deus e faz a sua parte, acorda cedo também. Então, Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Deus ajuda quem entrega os seus caminhos a Ele e faz também a sua parte, trabalha, levanta cedo também. Aí a bênção vem. Espero que tenha gostado do estudo de hoje. Deixe o seu like no vídeo aqui para nos ajudar. Inscreva-se no nosso canal se ainda não o fez. Deixe um comentário para mim dizendo se você quer que eu analise mais algum ditado popular. Coloca o ditado popular aí e se tiver bastante gente querendo, eu faço mais um vídeo analisando esses ditados, essas frases que são muito ditas por aí, se são bíblicas ou não, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.